Começa agora, aqui, pela Rádio Clube, o programa Momento Espírita, uma realização da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos. Muito bom dia, amigo ouvinte, mais uma vez em nome da USE, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de São Carlos, nós estamos iniciando o nosso Momento Espírita. É Roberto quem fala inicialmente com você, nesse domingo, dia 23 de abril de 2006, em que nós estamos fazendo o nosso Momento Espírita de número 72. Lembrando a você, amigo ouvinte, que estamos sempre aqui na Rádio Clube AM 1400 kHz, a partir das 9 horas, e vamos com você na tua companhia até às 10 horas da manhã. E nós vamos começar o Momento Espírita com a nossa prece. Senhor Jesus, agradecidos por termos mais uma vez a oportunidade, Senhor, de nos encontrarmos aqui diante dos microfones dessa emissora, com o propósito de adentrar os ensinamentos da doutrina espírita, doutrina que nada mais é, Senhor, do que o cristianismo sendo revivido na sua forma mais pura e simples. E é nessa simplicidade, porém nessa convicção absoluta de que Tu estás entre nós, Senhor, conforme nos assegurastes, que sempre que nos reuníssemos em Seu nome estarias conosco. Então nós temos absoluta certeza que estamos envolvidos por esse Teu manto de paz, de harmonia, de tranquilidade. E o nosso desejo maior é que esse manto de tranquilidade, de serenidade, de paz seja estendido a todos aqueles que nesse instante estão sintonizados aqui nessa emissora. Que possamos, envolvidos pelos nossos anjos guardiães, pelos Teus prepostos, pelos Teus mensageiros espirituais, aprendermos um pouquinho mais do Teu Evangelho à luz da doutrina espírita, desejando que possamos nós colocá-los em prática, que aqueles que nos ouvem possam também, sensibilizados pela Tua mensagem, Senhor, mobilizarem-se no sentido de lutar para implementar tudo aquilo que nos ensinas em nosso dia a dia, porque nós o sabemos, Senhor, é única e exclusivamente para a nossa própria felicidade. Por tudo isso, muito obrigado, Senhor Jesus, que assim seja. E no programa de hoje, mais uma vez, nós temos aqui a satisfação, a alegria de receber o Leonardo Moreira, que já esteve em várias oportunidades conosco. Imaginamos nós que o Leonardo e o Otacílio sejam os recordistas de presença em nosso programa aqui, em nosso Momento Espírita. E o tema que o Leonardo vai abordar hoje é Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. E pode ter certeza, amigo ouvinte, que tudo aquilo que ele vai nos dizer vai nos emocionar pela trajetória desse espírito de luz que deu um impulso tamanho na doutrina espírita aqui na pátria em que nós vivemos, em que nós renascemos, nessa encarnação presente que é o Brasil. Teremos um momento mensagem também de hoje e
O título do Momento Mensagem de hoje é a prece, que nós prestemos atenção para meditarmos um pouquinho mais profundamente do que a prece, do que ela pode fazer por nós, enfim. À luz da doutrina espírita, a prece tem uma conotação muito bonita, muito necessária em nosso dia a dia, então vamos prestar atenção na mensagem de hoje. Daqui a pouquinho também, em nome da USE, evidentemente, o Zezinho Demel, nosso companheiro de programa e atual presidente reeleito da USE, por mais uma vez, estará trazendo essas notícias para nós, para que nós saibamos, estejamos atualizados com tudo aquilo que acontece na Seara Espírita de São Carlos e região. E mais uma vez nós vamos convocar você que tem nos ouvido, que tem se sensibilizado a essa convocação e participado do programa, nós vamos convidá-lo a fazê-lo mais do que nunca hoje. E essas participações podem se dar através dos telefones 3375-5513 ou 3375-5514. 3375-5513 ou 3375-5514. Através desses números, você coloca a sua pergunta para que a nossa produção traga aqui para os estúdios, para que no segundo bloco do programa, na segunda metade do Momento Espírita de hoje, as suas perguntas estejam sendo respondidas pelo Zezinho e pelo Leonardo, tá bom? Então nós vamos aguardar você ligar, lembrando sempre que entre aqueles que ligam e participam do Momento Espírita, há um sorteio de livros. No finalzinho do programa nós temos um sorteio de livros. Daqui a pouquinho nós vamos dizer para você quais são os exemplares, quais são os livros espíritas que estão sendo sorteados nessa manhã de domingo, tá bom? Se por acaso você não tiver pergunta para fazer, fala, puxa, mas gostaria tanto de participar do programa, de ganhar um livro, de ser presenteado com um livro pelo Momento Espírita nessa semana, então como é que eu faço? Não me ocorre nada para perguntar. Então, olha, fique sossegado, porque você também pode optar por um outro caminho. Ao invés de perguntar, você responde a pergunta que o Momento Espírita lhe faz nesse domingo. E a pergunta de hoje é o seguinte, amigo ouvinte: existe diferença entre espiritismo e espiritualismo? Será que é a mesma coisa se alguém é abordado na rua? Qual é a sua religião? Ah, eu sou espiritualista, ou então eu sou espírita. Estaria ele dizendo a mesma coisa? Então, espiritismo e espiritualismo, no seu entendimento, são a mesma coisa? Existe diferença entre espiritismo e espiritualismo? Sim ou não? Essa é a pergunta de hoje. Você liga, diz sim ou não, e você estará conosco no finalzinho do programa, onde estarão sendo sorteados os seguintes livros, hein? Hoje tem um CD também, 2 livros e um CD. Um exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, um exemplar do livro Preparados para a Vitória e um exemplar do CD Desafios da Vida em Família, do Divaldo Pereira Franco. Tá bom? 3375-5513 ou 3375-5514. Ligue, nós estamos te esperando, hein? Tá bom? Estamos combinados? Então vamos passar a palavra para o Zezinho, que por sua vez vai trazer para essa conversa, para esse bate-papo gostoso dessa manhã de domingo, o Leonardo. E vamos dar continuidade no programa. Vamos em frente. Bom dia, Zezinho. Bom dia, Roberto. Bom dia, Leonardo. Bom dia, queridos ouvintes. Para a alegria nossa, o Roberto retornou ao programa, né? Depois de uma contusão aí no tornozelo. Felizmente, o temos de volta. É um prazer, viu, Roberto? Obrigado. E o Leonardo volta novamente ao programa e hoje vai falar sobre o espírito Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, esse espírito de grande elevação espiritual e que nos deixou profundos ensinamentos de caridade, principalmente de amor ao próximo. E ele que foi o Kardec brasileiro, que fez com que o movimento brasileiro do espiritismo crescesse. Foi o primeiro presidente da Federação Espírita Brasileira, né? E o Leonardo vai nos enfocar esse problema. O Leonardo já é conhecido dos nossos ouvintes, trabalhador do Obreiros do Bem, do centro lá do Carbar Chútil, e presta aí as suas atividades em diversas casas, né? Ele é mineiro, está em São Carlos já há alguns anos, fazendo aí o seu curso de doutoramento na USP. E eu tenho certeza que ele vai permanecer por muito tempo entre nós, para a nossa alegria. Leonardo, bom dia aos ouvintes e pode colocar o seu tema em ação. Bom dia, Zezinho, bom dia, Roberto, bom dia, Clemente, Neno, e a todos os amigos ouvintes.
rogamos a Jesus as bênçãos, não só para esse nosso encontro matinal, mas para todo o nosso domingo, que seja um domingo de paz, de muita luz e de muitas realizações superiores. Buda afirmava que a tarefa culminante do processo evolutivo é a autoiluminação da criatura, porque o indivíduo que se autoilumina transforma-se num farol que projeta ideias, ideais, exemplos e propostas superiores de vida onde quer que ele se encontre, e mesmo além da dimensão física da sua situação atual, da sua vida, e mesmo da dimensão temporal, porque as criaturas que verdadeiramente iluminam deixam um legado extraordinário para a humanidade, mesmo que não estejam presentes fisicamente, através da sua ação espiritual e também através do seu exemplo nas suas encarnações. Essa proposta de Buda está perfeitamente de acordo com um comentário de Jesus, porque Jesus, no Evangelho de Mateus, afirma categoricamente, se referindo aos apóstolos, aos discípulos e por consequência a todos nós. Ele diz: brilhe a vossa luz, para que todos que a vejam saibam qual é a boa, grande vontade de Deus. Qual é a boa e grande vontade de Deus? Brilhe a vossa luz. E Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante foi uma figura extraordinariamente cristã, que se autoiluminou, que logrou atingir a autoiluminação e se transformar num farol para ser um referencial de luz para todos os seus irmãos. Bezerra de Menezes nasceu no Ceará no ano de 1831 e, nascido numa família de relativas posses, de uma determinada situação financeira favorável, em determinado momento ele saiu da abastança à pobreza extrema. Por quê? Porque o seu pai era uma criatura extraordinariamente caridosa e tinha um ideal na honestidade e na caridade tão fortes, tinha uma postura de integridade moral tão grande, que perdeu muito dinheiro ajudando as criaturas, tendo uma postura muito honrada. E ele, que era dono de uma grande fazenda, perdeu toda a fazenda e se tornou apenas o administrador. A partir desse momento, o menino Adolfo passa a viver com muitas dificuldades. Ele, que já demonstrava características de avanço espiritual notáveis, uma inteligência, uma capacidade intelectual extraordinária. Aos 13 anos já falava latim com muita fluência, já dominava completamente as disciplinas do que nós chamaríamos hoje do primeiro grau, tinha um conhecimento realmente notável, e a sua postura ético-moral, que encantava os adultos que o conheciam. Mas o grande sonho de Adolfo Bezerra de Menezes era fazer medicina. E em determinado momento da sua juventude, quando ele termina os estudos iniciais, ele decide ir para o Rio de Janeiro. E a família faz aquilo que popularmente nós chamamos uma vaquinha, porque os recursos eram bastante reduzidos. E com a ajuda de alguns parentes, com uma minguada quantia, ele decide corajosamente ir para o Rio de Janeiro fazer medicina. E chegando ao Rio, as dificuldades de caráter material, as dificuldades da família e as dificuldades pessoais se tornam bastante desafiadoras para Bezerra de Menezes, porque ele se inicia na faculdade de medicina e passa a ter muitos compromissos de mensalidade, compromissos de aluguel e outros compromissos para se manter nos estudos, para realizar o seu grande sonho, que era ser médico. E há nesse contexto uma história muito curiosa de Bezerra de Menezes. Diz que certa vez ele quase se desesperou, e isso era raríssimo numa criatura da condição espiritual de Bezerra de Menezes. E ele quase desesperado, quase desanimado, quase, como a gente fala usualmente, entregando os pontos. E o que aconteceu? Bate na sua casa um rapaz jovem, e diz que necessitava de aulas de matemática. Mas o Bezerra de Menezes, o jovem Adolfo, achou muito curioso, porque matemática era justamente a matéria que ele não gostava, que ele dizia não ter nenhuma predileção. Mas o rapaz falou: não, mas eu gosto muito de você, Adolfo, eu preciso que você me dê essas aulas.
E, obviamente, Adolfo Bezerra de Menezes estava muito necessitado da oportunidade do trabalho por causa do dinheiro, por causa dos compromissos. Ele tinha uma dívida de 50 mil réis. Na época, um dinheiro significativo para as suas condições. Então, o rapaz insistiu muito e disse o seguinte, que foi um argumento que venceu a relutância de Bezerra de Menezes. Olha, o meu pai me dá essa determinada mesada, mas se eu não empregar em coisa útil, eu vou acabar gastando com coisa que eu não devo, que vai me fazer mal mentalmente e fisicamente. Então eu gostaria que você aceitasse, Adolfo. Com esse argumento, que Adolfo Bezerra de Menezes achou um argumento muito forte, porque ele não queria prejudicar a vida do rapaz, ele aceitou. E o rapaz, como não queria se desviar e gastar o dinheiro antes da hora, quis pagar adiantado. E o Bezerra de Menezes ficou muito satisfeito, porque era exatamente 50 mil réis, o dinheiro que ele necessitava para as suas contas. Quanta coincidência, não é? Muita coincidência. E aí passou o tempo, só que o rapaz não foi na aula, na hora marcada, no horário. E é um caso muito curioso. Muitos anos depois, Bezerra de Menezes conversava com duas criaturas extraordinárias e grandes trabalhadores espíritas da época, o Dr. Bittencourt Sampaio e o médium muito famoso na época, Frederico Júnior. Conversava com essas duas criaturas e dizia: puxa vida, me chamaram para presidir a Federação Espírita Brasileira, conforme o Zezinho já havia antecipado. Mas eu não quero, porque eu não preciso dos cargos, eu já tenho 100 cargos, porque era uma vida com múltiplas tarefas no campo do bem, uma vida de inesgotáveis demonstrações de renúncia e trabalho constante em várias áreas, inclusive na política, que ele foi um homem público de bem, o que é uma raridade, extraordinariamente cumpridor dos seus deveres na ação da caridade, na ação do bem do próximo, na ação da administração dos recursos públicos. E realmente, ele disse: eu já tenho os encargos, eu não preciso dos cargos, porque queriam que ele assumisse a Federação Espírita Brasileira. E Bittencourt Sampaio disse: mas Bezerra de Menezes, você é o único capaz de unificar esse movimento espírita nascente que tem problemas. Ele falou: mas não é possível. O que é chamado Federação Espírita Brasileira tem muitos conflitos, está desorientado, não está estudando o Evangelho como deveria, e nem o Espiritismo. Ele falou: e é por isso que você precisa ajudar. Porque apesar das dificuldades, nós estamos trabalhando no bem. Há, por exemplo, disse Bittencourt Sampaio, a assistência aos necessitados, que é um trabalho de grande envergadura na tarefa da caridade. E Bezerra de Menezes parou, pensou um momento e disse: é verdade. E esse trabalho, que é fundamentado na homeopatia, que ajuda os doentes através da homeopatia, é um trabalho extraordinariamente válido, porque realmente os resultados são extraordinários e o mundo espiritual tem ajudado muito. Mas eu me sinto até constrangido em função desse trabalho. Por quê? Porque hoje, eu que não sou médico homeopata, utilizo a homeopatia para mim e para os meus familiares. E eu não sei nada de homeopatia. E às vezes eu recomendo a medicina dos espíritos, em detrimento de outras vias terapêuticas que eu mesmo estudei. E é uma situação bastante difícil, porque eu não posso viver da mediunidade, não posso viver da orientação dos espíritos. E aí o Bittencourt Sampaio diz: e por que você não estuda homeopatia? Ah, porque eu não sei empatar vidas de homeopatia, disse Bezerra de Menezes. E aí o médium Frederico Júnior recebe aquilo que nós chamamos vulgarmente a incorporação de um espírito notável, o espírito de Santo Agostinho. E nesse momento Santo Agostinho diz o seguinte para Bezerra de Menezes: olha, faça aquilo que Bittencourt Sampaio, nosso companheiro, está lhe recomendando. Estude a homeopatia e ajude com a homeopatia. Ele falou: mas o senhor está recomendando que eu viva do espiritismo? De maneira nenhuma. Estude a homeopatia e, a partir do seu saber e do seu trabalho, ajude. E nós te ajudaremos. De que maneira? Fornecendo novos alunos de matemática para você. Então aí Bezerra de Menezes lembrou do aluno de matemática, mostrando que a providência divina sempre age nos momentos que necessitamos. Se fizermos o possível, a espiritualidade fará o impossível. Porque nós devemos cumprir com as nossas obrigações, tentando dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E Bezerra de Menezes foi essa criatura. Ele tinha um esforço tão intenso na caridade que em determinado momento a sua família estava passando necessidades.
porque ele não conseguia dizer não quando as pessoas pediam uma receita, nas consultas gratuitas que foram inúmeras, e nas receitas que ele mesmo proporcionava um medicamento, devido ao seu coração caridoso, à compaixão que ele sentia pelos necessitados. E aconteceu um episódio bastante curioso, que uma senhora chegou chorando devido à situação complicada do seu menino, do seu filho. E Bezerra de Menezes fez o receituário, fez a análise, dos sintomas, o diagnóstico, fez o receituário, prescreveu determinados medicamentos e entrega essa receita para essa mãe. Só que nesse momento a mãe começa a chorar copiosamente. E Bezerra de Menezes não entende o que estava acontecendo. Ela diz: doutor Bezerra, como é que eu vou comprar esses remédios? Eu não tenho a mínima condição de comprar esse remédio, eu não estou comprando nem comida. E o Bezerra de Menezes falou: não, mas a gente pode resolver. E ele olhou na gaveta, não tinha nada. Ele olhou nos bolsos, também não tinha nada. Ele estava passando tanta necessidade ou mais do que aqueles que eles assistiam. E aí o que aconteceu? Ele olhou o último bem que ele tinha, a última joia, que era um anel de medicina, que na época se utilizava muito nos idos do século XIX. Os advogados tinham anel de advogado, anel de direito, de formatura, porque na época era muito difícil alguém fazer uma faculdade. E Bezerra de Menezes, que sempre teve aquele sonho de fazer medicina, cultivava aquele anel de médico. E ele, com a maior renúncia do mundo, era o único bem que ele possuía, já tinha dado tudo, tirou o anel e disse: venda e compra alimento e medicamento para o seu menino. Essa é a criatura que atingiu um nível de caridade acima da média, porque identificou na fraternidade o mecanismo da felicidade, no dever, a identificação com o sofrimento alheio. Há um caso muito interessante, há um conto que diz o seguinte, que uma pessoa perguntou para o seu amigo: você realmente é meu amigo? E o amigo respondeu: eu sou seu amigo. E o rapaz pergunta: mas você sabe o que dói em mim? E o interlocutor respondeu: não, eu não sei o que dói em você. Então o rapaz conclui: se você não sabe o que dói em mim, você não é meu amigo, porque o amigo é aquele que sabe o que dói no outro. E Dr. Bezerra de Menezes era essa pessoa que a dor dos outros lhe comovia a alma. Ele fazia das dores dos outros as suas próprias dores. No sentimento mais puro de fraternidade, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas um episódio extraordinário da vida desse homem foi a sua conversão ao Espiritismo. Porque ele era um homem público, muito conhecido da época e famoso pela sua ação na caridade. Já era um apóstolo de Jesus antes de se tornar espírita. Mas em determinado momento, o Dr. Carlos Travassos, que traduziu a primeira versão do Livro dos Espíritos ao português, deu como uma dedicatória a Bezerra de Menezes uma cópia do recém-chegado ao Brasil Livro dos Espíritos. E então, Dr. Bezerra de Menezes, que era um estudioso das religiões e havia lido a Bíblia com muito interesse e estudava várias filosofias, buscando o conhecimento, ele ficou um pouco chocado e em um primeiro momento teve uma certa ojeriza pelo livro, não quis ler de jeito nenhum. Só que ele morava muito longe do seu serviço. Ele trabalhava no centro da cidade do Rio de Janeiro e morava na Tijuca. Em determinado momento ele diz: eu não vou para o inferno por ler o Livro dos Espíritos. E eu vou ser uma pessoa muito ignorante se eu não pegar para ler, porque eu estou lendo todas as filosofias. Eu preciso saber o que essa filosofia me diz. E ele narra, é uma narrativa autobiográfica, que ele teve um choque. Porque quando ele lia o livro, ele dizia que tudo era novo, mas nada era novo. Era a primeira vez que ele lia naquela consciência, naquela encarnação, mas todos aqueles conceitos ele já tinha, era o que ele acreditava. Ele diz: eu já era espírita sem saber, espírita inconsciente ou espírita de nascença. Eu já era espírita, porque eu lia e aquilo era um retrato da minha mente de uma forma mais profunda. É como se eu já acreditasse em tudo aquilo. E a partir desse momento, numa época em que ser espírita era quase caso de polícia, um homem público, que inclusive foi indicado ao Senado, teve uma carreira bastante significativa no estado do Rio de Janeiro, na capital federal, antiga capital federal, ele convocou a opinião pública e de público diz: eu sou espírita.
Porque mesmo hoje, que o espiritismo é muito mais divulgado e o preconceito é menor, ainda tem pessoas que na hora que vão falar que são espíritas, dão um espirro, né? Fala espírito, espírito, eu sou espírito, o quê? Espírito, não, espírito. Nós somos espíritas, nós temos que ter muita consciência da realidade que somos. O espiritismo é o cristianismo redivivo. E Jesus disse, aquele que se envergonharem de mim, no reino dos céus eu também me envergonharei. Porque a pessoa tem que ter consciência daquilo que ela é. E o Dr. Bezerra de Menezes, com o respaldo moral que ele tinha, deu muito respaldo a uma doutrina que sofria chacotas e era humilhada por aqueles que desconheciam, assim como acontece ainda hoje. Porque a pior maneira de se elogiar uma doutrina é contar mentira a respeito dela. Porque é uma maneira invejosa de mostrar que nós não temos argumentos para refutar uma ideia que é superior à nossa. Então a gente vê na televisão, as pessoas mostram galinha preta, velas e outras coisas horrorosas que eu não conheci em nenhum centro espírita. Centro espírita isso não existe. Há em outras denominações religiosas, mas em centro espírita não. E todo mundo fala que é espiritismo. Ora, é uma maneira de se mostrar que essas criaturas não têm como refutar os postulados espíritas. Porque se eu preciso mentir para desmerecer algo, é porque usando da verdade eu não tenho como refutar. O que mostra a coerência dos postulados espíritas. Porque isso nunca ocorre em casas espíritas, já que nós não somos adeptos de rituais, de dogmas, de liturgia, de sacerdócio organizado, de profissionalismo religioso, porque não existe o pastor espírita, o pregador espírita que ganha, porque Jesus nos orientou a dar de graça o que de graça recebemos. Mas Bezerra de Menezes naquela época diz, eu sou espírita, mostrando a sua convicção, a sua condição. Inicia um trabalho extraordinário que levaria ele a ser o reunidor, aquele homem da pacificação do movimento espírita numa época muito difícil. Tamanha foi a ação efetiva de Bezerra de Menezes que muitos consideram que ele que vulgarizou o termo centro espírita. Porque Kardec dizia sociedades espíritas e ele disse centro espírita justamente por a ideia de centro, de reunião, de unificação, de não ter extremismos e buscar uma postura de meio termo, de conciliação entre os adeptos. E realmente é uma figura notável, não só na sua vida material, mas ainda hoje na sua vida espiritual. Porque quando ele desencarnou, uma enviada de Maria de Nazaré disse que ele teria uma promoção para esferas superiores. E ele, recebendo o carinho de muitos beneficiários da sua encarnação, pediu que fosse levado a Maria uma rogativa muito, muito sincera, que ele permanecesse conosco mais um tempo para trabalhar por nós, os irmãos ainda mais atrasados que estamos na Terra, com vícios e com deficiências ainda distantes do Evangelho de Jesus. E tem tido uma ação extraordinária com vários dos grandes médiuns brasileiros, dos grandes trabalhadores espíritas, como Chico Xavier, Eurípides Barçanufo, Divaldo Pereira Franco, Ivone Pereira. Auxiliou Ivone Pereira em vários desdobramentos e tratamentos de desobsessão. Auxiliou o professor Eurípides Barçanufo em vários trabalhos, inclusive de auxílio na saúde física das criaturas e da saúde espiritual também, orientando em muitas oportunidades em sacramento Eurípides Barçanufo. E há várias passagens em que ele auxilia muito Chico Xavier. Em determinado momento, Chico Xavier está com o olho ferido, ele tinha um problema sério em uma das vistas, e disse: Doutor Bezerra, me ajude esse burrinho do senhor. E o Chico Xavier disse: olha, o Bezerra de Menezes responde: mas escuta, Chico, se você é um burrinho de Jesus, o que eu sou? Ah, doutor Bezerra, o senhor é o veterinário de Deus. Então ele foi esse veterinário de Deus, cuidando desse burrinho maravilhoso, no melhor sentido da palavra, aquele que conduziu Jesus em determinado momento, aquilo que nós chamamos do Domingo de Ramos, que foi Chico Xavier, mas auxiliou vários médiuns e tem atuado intensamente. Ele auxiliou inclusive a obra de André Luiz, com discussões, com debates, com análise do conteúdo das mensagens junto com Emmanuel. É uma figura notável que logrou a autoiluminação e é um exemplo que nós devemos seguir se quisermos atingir níveis mais elevados de consciência e de vivência evangélica.
Muito bem, amigo ouvinte, você está sintonizado no Momento Espírita, que vai ao ar sempre aqui pela Rádio Clube AM, 1400 kHz, das 9 até as 10 horas da manhã. Estamos recebendo aqui hoje o Leonardo Moreira, que discorreu sobre Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. Alguma pergunta para ele, Zezinho? Não, eu havia anotado aqui exatamente as duas passagens que ele citou, né? Do rapaz que foi solicitar aulas de matemática e da senhora com problemas de não poder comprar os medicamentos. Ele deu o seu anel de formatura, né? E hoje acontece muito, né? Quantas pessoas que vão a um hospital, vão a uma casa de assistência médica, levam a sua receita e não têm condições de comprar os seus medicamentos, né? E nós temos poucos Bezerras de Menezes hoje para fazer essa caridade. Continuo com você, Roberto. Muito bem, daqui a pouquinho a gente volta, amigo ouvinte, para que nós possamos começar a responder as perguntas que você pode e deve fazer pelos telefones 3375-5513 ou 3375-5514. Através desses telefones você liga, coloca a sua pergunta para que nossa produção traga aqui para dentro dos estúdios. Estou tropicando, hein, Zezinho? Você viu só? Se a Cláudia me ouve dar um tropicão desse. A pergunta sua vem para cá, e no segundo bloco desse programa, logo após o nosso momento mensagem, nós vamos colocar no ar a resposta para você. Ou o Zezinho ou o Leonardo vão responder sua pergunta. E você participando através desses telefones 3375-5513 ou 3375-5514, você participa do sorteio de livros que nós fazemos no finalzinho do programa, tá bom? Se não tiver pergunta nenhuma para fazer, responda que o Momento Espírita lhe faz nessa manhã de domingo. Existe, amigo ouvinte, para você, existe diferença entre espiritismo e espiritualismo? É a mesma coisa? São a mesma coisa? Ou há distinção entre espiritismo e espiritualismo? Então responda, existe diferença entre espiritismo e espiritualismo, sim ou não? E no finalzinho do programa você estará concorrendo ao sorteio de livros. Nós vamos ao nosso momento mensagem agora, então, Zezinho? Exatamente. Muito bem, e a mensagem de hoje que o Neno vai rodar nesse minutinho para você, amigo ouvinte, presta atenção, hein? O nome dela, A Prece. A Prece. Quando se fala em prece, a imediata imagem que de um modo geral vem à mente das pessoas é a de senhoras idosas ajoelhadas em recintos com pouca luz, numa cantilena ininteligível. Será que somente os idosos devem orar? Serão somente os deserdados do mundo, os sofredores, os que carecem de oração? Oração é um processo dinâmico de dialogar com Deus. É o elevar da mente para sintonizar com as forças superiores, de lá extraindo novas energias, ideias. Sem fórmulas prontas, deve ser ditada pelo sentimento. É um abrir do coração ao Pai amoroso e bom. Alguns defendem a ideia de que se Deus tudo sabe, não há necessidade de se ficar a pedir. Ele dará às suas criaturas o de que elas necessitam. O que não se dão conta tais pessoas é de que o Pai realmente tudo sabe, tudo vê, mas a prece tem a virtude de abrir os canais mentais a fim de que se possa entender a resposta. É o tornar-se receptivo ao auxílio. Será que a resposta sempre vem? Recordamos o ensino de Jesus. Tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. A resposta sempre vem. O que acontece é que normalmente não a percebemos, mesmo porque ela nem sempre nos chega do jeito que se espera. A resposta divina, por vezes, é um não. De outras, vem através dos amigos, de uma mensagem, das intuições, e outra vez não nos apercebemos. E o que pedir? Eis outra dúvida. Defendem muitos que somente se deve solicitar coisas para o espírito, jamais coisas materiais. Convenhamos que se vivemos no mundo, necessitamos de algumas coisas materiais. Qual o problema de se rogar pela saúde de alguém? Qual a dificuldade de se pedir auxílio na busca de um emprego digno que nos garanta o sustento da carne?
Qual o inconveniente de se rogar a misericórdia divina para a fome que castiga o estômago, ou para o frio que tortura o corpo? Contudo, oração não é somente um petitório infindável. Antes de tudo, é louvor. Ao ensinar a orar, Jesus primeiramente louvou o Criador de todas as coisas. Santificado seja vosso nome. E para ensinar a resignação aos planos celestes, estabeleceu: seja feita a vossa vontade. Só depois é que ele direcionou a rogativa. A oração é alimento diário, na alegria e na dor, na saúde e na doença, ante os sucessos ou enfrentando os fracassos. Orar com sinceridade, sabedor que não será pela extensão da oração que ela será melhor ouvida, mas sim pelo seu conteúdo. A melhor prece é a do homem de bem. Orar a Deus, a Jesus, evitando dirigir pedidos a parentes e amigos desencarnados, que poderão não ter condições de atender, o que só lhes aumentará a carga de preocupações. Orar por nós, pelos enfermos, pelos desencarnados, pelos suicidas em especial, pelos que não nos amam. Orar pelos amigos, pois que a prece sustenta. É do Cristo o ensinamento: orai uns pelos outros. Você sabia que a oração em favor dos que sofrem constitui sempre uma valiosa contribuição para aquele a quem é dirigida? Não resolve o problema, nem retira a aflição, mas suaviza a aspereza da prova. E que a oração é sempre um bálsamo para a alma, que se torna medicação para o corpo físico. A oração acalma, equilibra, dulcifica aquele que ora, propiciando-lhe resultados salutares. Muito bem, amigo ouvinte, nós estamos retornando aqui com o nosso Momento Espírita. Você acabou de ouvir a mensagem A Prece e nós vamos dar continuidade no programa. Daqui a alguns minutinhos nós vamos adentrar a respostas às suas perguntas, as perguntas que vocês, amigo ouvintes, têm feito pelos telefones 3375-5513 ou 3375-5514. Aliás, desde já nós queremos agradecer as inúmeras participações, né? Nada, já ligaram para cá hoje a Adriana lá da Vila Isabel, a Daniela da Redenção, a Alzira do Tijuco Preto, a Neide da Vila Monteiro, a Elisa Maria Helena e o Salvador da Vila Prado, Maria Elisa do Jardim Itamaraty, a Rosa da Boa Vista, a Neuza da Santa Felícia, Becaro da Vila Carmen, Cida da Vila Carmen, Janide do Centro, Juscelena da Cidade de Araci, Vera da Vila Carmen. Todo esse pessoal está ligadinho no Momento Espírita. Muito obrigado pela audiência e pela participação. E vamos caminhar aprendendo juntos aqui com o Evangelho de Jesus e com a doutrina espírita de Kardec. Mas nós vamos nós vamos retornar para responder a todas as perguntas que você pode e deve fazer. Vamos repetir: 3375-5513 ou 3375-5514. E um lembrete aqui, o Zezinho está nos lembrando que se você não tem telefone, pode fazer a pergunta por carta use, tá? O endereço é Rua 13 de Maio 2026. Quer anotar, hein? Canetinha na mão, papel em cima da mesa. Rua 13 de Maio 2026. Esse é o endereço da USE. Se você não tem como fazer a pergunta, não tem telefone em casa, ou está longe, está difícil de acessar, e você gostaria de ter a sua pergunta respondida aqui pelo Momento Espírita, escreva para esse endereço: USE, Rua 13 de Maio 2026, Caixa Postal 390. O CEP é 13.560.130, tá ok? Escreva, essa carta chegará até aqui a produção do programa e nós estaremos respondendo a sua pergunta no ar, tá bom? E quem quiser adquirir CDs de momentos espíritas, né, de programas Momento Espírita gravados anteriores, tá bom? Pode comprar esses CDs também, pode adquiri-los através até do site da USE, tá? www.usesaocarlos.com.br. Tudo sem acento. www.usesaocarlos.com.br. Através desse site você
tem um caminho legal para adquirir CDs de momentos espíritas anteriores a esse aqui, tá? Vários deles à sua disposição. Bom, vamos saber o que anda acontecendo na Seara Espírita de São Carlos e região. Em nome da USE, evidentemente, o Zezinho vai nos atualizar em nosso Momento Notícias, Zezinho. Complementando aí o que o Roberto disse, também você pode encomendar o seu CD pelo telefone 3307-5495 com a Cidinha. Todos os programas estão à disposição, do primeiro até este de número 72. Nós temos muita coisa boa acontecendo, Roberto, e a sequência das palestras, né, do mês Chico de Xavier, nós estamos homenageando o Chico nesse mês de abril, e as várias casas espíritas de São Carlos região estão realizando palestras. O Leonardo mesmo estará falando no Paz e Harmonia amanhã, né, Leonardo? Segunda-feira. A Maristela Ouzon estará no Núcleo Kardecista também amanhã, às 8 horas da noite, falando sobre o tema Aprendendo com Jesus. E ela também estará no Batuíra na quinta-feira, dia 27. A Karina estará no Paz, Amor e União amanhã também às 19h30. O Cândido estará no Maria de Nazaré dia 26, quarta-feira, às 20 horas, e assim por diante. Temos várias palestras acontecendo. E um acontecimento muito importante para nós espíritas vai se dar no sábado, dia 29, o último sábado do mês, com a presença em São Carlos do Moacir Araújo Lima, que é do Rio Grande do Sul. É um físico quântico que vem nos trazer o tema Na Era do Espírito. Você não pode perder essa palestra, às 20h30 no Obreiros, ali na Lagoa Serena, perto do portão de saída dos funcionários da Lápis João Faber. Na Era do Espírito, nós vamos aprender muito com o Moacir, é um palestrante fantástico. Vamos marcar aí na sua agenda, por favor. Você, ouvinte, que é simpatizante da doutrina, nunca assistiu uma palestra, não perca essa palestra. É imperdível, como se diz. Dia 29 às 20h30 no Obreiros. Nós teremos também, agora no começo do mês, acontecendo várias coisas muito interessantes também. O Cine Reflexão, que é uma iniciativa do Obreiros, sempre às primeiras sextas-feiras de cada mês, e vai acontecer no dia 5 de maio o filme Voltar a Morrer, às 19h30, dia 5 de maio. E após o filme haverá comentários espíritas a respeito. São filmes que sempre enfocam reencarnação, vidas em outros mundos, etc. Temas espirituais, espiritualistas, né? No dia 6 de maio também estará acontecendo o Bazar Beneficente do Obreiros, lá na Ciob 1, que é na Rua Pateixeira, 1806, esquina com a 9 de julho, das 8h30 às 17h, primeiro sábado do mês de maio, dia 6. Nós teremos também o DEME, vamos falar do DEME, o Dia de Encontro das Mocidades Espíritas, com o tema Reparando os Erros, com a participação de Paulo Escanavês. Você pode fazer a sua inscrição na USE 3307-5495. Nós teremos o prazer de estarmos com o Paulo Escanavês nesse tema muito interessante, Reparando os Erros, Encontro das Mocidades de São Carlos e região. Leve o seu filho, participe. Eu acho que é interessante nós termos essa participação, tirarmos os filhos de determinadas coisas que estão acontecendo à sua volta e que você às vezes não tem conhecimento. Então estaremos lá no Obreiros no dia 7 de maio, inscrição lá na USE 3307-5495, a partir das 9 horas da manhã, no dia 7 de maio. Estará acontecendo também no dia 7 a feijoada da Casa do Caminho. Olha, Roque, a sua feijoada estava muito boa. O pessoal que comprou gostou demais, e eu sei que vocês vão repeti-la agora no dia 7 de maio, e todo o segundo domingo de cada mês, né, já está programado. A partir das 10 horas você pode retirar a sua feijoada lá na Casa do Caminho, na Rua Costa do Sol 450, Tijuco Preto, ou ligue 3361-9822.
Feijoada muito gostosa, feita com muito carinho para você, meu amigo. Por enquanto é só, Roberto. Muito bem, são 9 horas e 45 minutos, nós temos mais 15 minutos de programa Momento Espírita e serão todos eles, os 15 minutos dedicados às respostas às perguntas que você, amigo ouvinte, pode fazer pelos telefones 3375-5513 ou 3375-5514, participando assim do sorteio que nós faremos no final do programa de 2 livros espíritas e um CD do Divaldo Franco. E se você não tiver pergunta para fazer, responda a nossa, hein? Momento Espírita lhe pergunta hoje: existe diferença entre espiritismo e espiritualismo? Sim ou não? 3375-5513 ou 3375-5514. Desde já, muito obrigado pela sua participação. Vamos começar as perguntas, Zezinho, sabatinando você mesmo antes de passar para o Leonardo ali. Então você vai começar respondendo, Zezinho, para a Nilza do Jardim Paulistano, que ligou para o Momento Espírita, perguntando o seguinte: existe premonição? Gostaria de saber se tem como desenvolver. Nilza, existe sim, e isso é um indício de sensibilidade mediúnica. Muitos espíritos reencarnam com o compromisso de colocar a sua mediunidade a serviço, e às vezes não fazem. Quanto à segunda pergunta que você faz de desenvolver a mediunidade, essa decisão é sua, Nilza. O seu livre-arbítrio é que vai determinar isso, e o Espiritismo sempre deixa o livre-arbítrio das pessoas funcionar. Se você decidir a fazê-lo, sempre terá um centro espírita pronto a recebê-lo. Pode ter certeza disso. E o que é que você responderia, Zezinho, para a Sandra da Boa Vista, que ligou fazendo a seguinte pergunta: por que quando a gente sonha, um sonho confuso, diz ela, acordamos tristes e com vontade de chorar? Sandra, os sonhos são sempre de difícil interpretação. A gente tem colocado isso aqui, nós vamos voltar a esse tema aí oportunamente. Muitas vezes, Sandra, o sonho é a lembrança do que o espírito viu durante o sono, e ao acordar, geralmente não nos lembramos disso. A sensação de um sonho confuso que nos leva à tristeza e à vontade de chorar pode ser uma hipótese, lembranças dos lugares e coisas vistas ou que você verá em outra existência ou em outro momento. É essa interpretação que eu posso dar a você. E a Cristina, Zezinho, lá da Vila Costa do Sol, ligou para o Momento Espírita dizendo que perdeu uma criança com 2 meses de gestação. E quando vai ao centro espírita, sente a gravidez, ou como se estivesse grávida. Zezinho, o que você disse para a Cristina? Outra pergunta difícil de ser respondida. Bom, Cristina, eu acredito que esse sintoma que você tem seja psicológico e demonstra a sua vontade de engravidar novamente. É uma hipótese, né? Então eu orientaria você a continuar a frequência a esse centro espírita onde você está indo para receber ajuda espiritual, e direcione sempre a Jesus o seu pedido de fortalecimento e aceitação do que aconteceu, e a certeza de que será amparada. Muito bem, o Leonardo já tomou água, já descansou a garganta dele para valer. Agora vamos começar a trabalhar de novo, né, Leonardo? Então você começa respondendo para um ouvinte que não se identificou, que ligou para o Momento Espírita perguntando se a pessoa negra, por exemplo, que desencarna quando passa para o plano espiritual, continua negra, Leonardo? A doutrina espírita nos ensina que o corpo físico é uma cópia muito bem feita do corpo perispiritual. Quando nós dizemos muito bem feita, nos referimos a células e células, cópia celular. Então o perispírito ainda é uma organização que tem na estrutura atômica e na célula, no próprio elétron, a sua unidade básica, como diz André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos. Então realmente a pessoa desencarna e num primeiro momento permanece com a mesma aparência física, num primeiro momento. É por isso que às vezes a pessoa tem uma vidência ou tem um sonho e fala assim: eu vi minha avó e ela estava com aquele mesmo jeitinho, com aquele vestido, às vezes até a roupa, uma echarpe e tudo mais, com aquele óculos, com aquela bengala. Por quê? Porque o espírito guarda algumas características do seu corpo físico, e aí isso permite a identificação. Então o nosso perispírito, se nós desdobramos, digamos, de noite, durante o sono físico, é exatamente igual ao nosso corpo
físico. O perispírito é exatamente igual em termos de aparência ao corpo físico, numa outra realidade. Entretanto, o perispírito é muito mais plástico. Se houver algum interesse, alguma utilidade, o espírito pode modificar a sua aparência, as características do corpo físico. Isso acontece muito, por exemplo, quando cônjuges que se reencontram no mundo espiritual, depois de um deles passar por uma viuvez algo dilatada, querem trabalhar junto no mundo espiritual, querem permanecer ligados espiritualmente, e às vezes até as idades físicas que estavam muito diferentes podem ser reharmonizadas, de acordo com, dependendo de determinados serviços que a criatura vai desenvolver no mundo espiritual, ela pode preferir determinada aparência em termos de idade física, e ela pode modificar. Então essa aparência é modificável, mas em princípio uma criatura que teve a epiderme negra vai permanecer com uma aparência negra da sua condição perispiritual, mas isso pode ser modificado porque o perispírito é plástico. Leonardo João Paulo do Cruzeiro do Sul ligou para o Momento Espírita dizendo o seguinte: aprendemos com o Espiritismo que a Terra é um mundo de provas e expiações. Muito bem, quando ela se tornar um mundo feliz, que função ela vai ter se os espíritos puros não necessitam mais de reencarnação, Leonardo? O Livro dos Espíritos nos ensina, nas questões 132 e 133, que a função da reencarnação não é só provas, expiações e evolução espiritual, mas também participar da obra da criação, participar da obra de Deus. O apóstolo Paulo diz: somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com o Cristo. Do quê? Do universo. Somos herdeiros de Deus. Daí é muito importante nós termos em mente que nós não só reencarnamos para evoluir, mas também para ajudar nossos irmãos a evoluir na obra da criação. Então, quando o espírito puro atinge a sua situação de pureza, ele pode se reencarnar. Ele pode, como é o caso de Jesus. Ele pode encarnar para ajudar os seus irmãos mais atrasados a encontrar o caminho que leva a Deus, que leva ao reino dos céus. Nós evoluímos para ajudar os nossos irmãos. Então o mundo evoluído, o mundo que representa o reino dos céus, tem muito trabalho, muitas atividades, porque aqueles espíritos que estão vinculados a esse mundo estão trabalhando para a evolução dos seus irmãos mais atrasados. Leonardo, você acredita que com essa resposta você atendeu também a expectativa da Vera, da Vila Carmen, que fez uma pergunta dentro do tema, o seguinte: o que vai ser da Terra quando não houver mais encarnação de espíritos? A Terra pode acabar do ponto de vista material. Por quê? Porque se o nosso Sol, dizem os astrônomos, vai acabar, a Terra vai acabar em termos de possibilidade de vida material. Mas os espíritos que aqui habitam mudarão para outros planos, porque a vida espiritual é imortal. Então nós sempre estamos evoluindo para Deus e somos imortais espiritualmente. A Terra futuramente, do ponto de vista material, poderia acabar, mas continuará havendo muitas moradas na casa do Pai e poderá haver a Terra espiritual, porque o mundo espiritual não está submetido totalmente às deficiências da matéria. Zazinho, um ouvinte não identificado, ligou para cá perguntando o seguinte: uma pessoa egoísta tem algum sofrimento por ser assim? Ou seja, a pessoa sofre por ser egoísta, Zazinho? Meu querido amigo, nós realmente somos muito imperfeitos, e dentre as más qualidades que possuímos, o orgulho e o egoísmo são consideradas das piores. E com certeza aquele que é egoísta, que só pensa em si, que não pensa e não ajuda o próximo, ele sofre com isso. Não só sofre, como ele está perdendo a grande oportunidade de evoluir espiritualmente. Então essa tendência egoísta, ele vai ter que repará-la em outra encarnação. Muito bem, são 9 horas e 55 minutos, nós estamos a 5 minutos do encerramento do programa. Mas há tempo hábil ainda, Leonardo, para você responder a Adriana, lá da Vila Isabel, que pergunta: sonhei com meu ex-marido desencarnado. Eu estava no sonho vestida de branco e sonhei com meu ex-marido e o filho dele. Isso tem algum significado? O que isso quer dizer? Pergunta ela. Pode ser um encontro espiritual através do desdobramento parcial pelo sono físico, mas teria que se avaliar os detalhes para saber realmente se foi uma vivência no mundo espiritual
ou se foi simplesmente uma lembrança através de uma fixação mental. Se houver um número de informações muito grande nos sonhos, provavelmente é um encontro no mundo espiritual e que deve ser motivo de estímulo ao bem para o reencontro futuramente. Muito bem. Nós temos mais alguma pergunta? Acho que dá tempo para mais uma, Zezinho. Nós estamos aí a 5 minutos do encerramento do programa, nós temos transmissão esportiva hoje, não vamos poder passar muito. Tem alguma coisa aí a colocar? Olha, esse daqui, o Leonardo pode responder. Então, o Leonardo vai responder a Célia, lá da Santa Felícia, Leonardo, que pergunta: por que é que sentimos muitos arrepios e abrimos muito a boca quando estamos fazendo oração? Ela se situa nesse caso. O Divaldo Pereira Franco explica a questão muito complexa do bocejo e diz o seguinte, que em muitas situações, quando ocorre o encontro de fluidos de diferentes teores, a pessoa desintoxica de fluidos mais carregados através do bocejo, é um mecanismo. Agora, nós temos que tomar muito cuidado e eliminar as influências, eliminar os fatores materiais. Às vezes a pessoa está bocejando por causas materiais, por sono, por outras causas. Mas realmente existe o bocejo que é causado por um contato de fluidos de diferente energia. Se eu estou com uma vibração muito pesada e eu começo a ler livro de mensagens, se eu tenho principalmente uma sensibilidade mediúnica, eu posso começar a bocejar como um mecanismo de desintoxicação. E às vezes o contrário também acontece. Eu estou com uma vibração boa, enquanto uma pessoa que está num nível vibratório inferior, pode ocorrer o bocejo em função desse contato. Mas não caiamos no fanatismo. Há causas materiais, mas também há causas espirituais. Então vamos avaliar com cuidado. Muito bem, e para encerrar em termos de perguntas, Zezinho, o Daniel lá do Tijuco Preto ligou para o Momento Espírita dizendo o seguinte: depois que uma pessoa desencarna, por que é que ela demora tanto tempo para se comunicar ou responder aos questionamentos daqui para lá, ou por que é que ela demora muito tempo para enviar uma mensagem? É isso que eu estou entendendo aqui. Daniel, essa situação a gente sempre diz que o telefone toca de lá para cá, né? O Chico repetia isso constantemente e é uma verdade. Nós nunca sabemos em que situação se encontra o nosso ente querido lá do outro lado. Em que situação ele retornou à pátria espiritual. Se ele retornou equilibrado ou não, se ele foi um suicida, enfim, qual foi a situação do retorno à pátria espiritual. E também se ele está preparado para dar essa comunicação aos seus entes que aguardam às vezes até ansiosamente e às vezes até exageradamente. E isso é difícil de se responder, mesmo porque também há poucos médiuns capacitados e responsáveis para receber essas mensagens do outro lado. Chico Xavier era um exemplo disso, que houve casos do Chico que inclusive a justiça aproveitou para inocentar pessoas. Mas o Chico era o Chico, né? Aquele espírito de escola, aquele espírito puro, aquele espírito verdadeiro, que tinha moral para receber essas mensagens. Muitos de nós não temos, então há dificuldade de médiuns para recepcioná-las e também o merecimento daquele que vai comunicar. Muito bem, e os felizados dessa manhã de domingo, Neno, são os seguintes: Preparados para a Vitória. Esse livro aí quem vai buscar lá na USE, na rua 3 de maio de 2026, segunda-feira, a partir das 15 horas, e nos outros dias, né, de terça em diante, pode ser de manhã, pode ser à tarde, com exceção do horário de almoço. Qual é da Cidinha lá, Zezinho? Das 13 às 15. Das 13 às 15, com exceção desse horário, o dia todo a Cidinha está lá para entregar o teu livro. Então Maria Elisa, do Jardim Itamaraty, vai buscar Preparados para a Vitória. O Evangelho segundo o Espiritismo, quem foi sorteada com esse exemplar de livro espírita, aliás, fundamental, né? Juscelena, da cidade de Araci. E finalmente o CD Desafios da Vida em Família, do Divaldo Pereira Franco. Quem ganhou foi a Elisa, da Vila Prado.
E com relação à pergunta, parabéns a todos vocês e obrigado pela participação, hein, gente? E com relação à pergunta que o Momento Espírita fez hoje, existe diferença entre espiritismo e espiritualismo? 35% disseram que não e 65% dos ouvintes que ligaram disseram que sim, existe diferença. E esses 65% acertaram. Kardec diz logo no primeiro capítulo do Livro do Espírito, na introdução ao estudo da doutrina espírita, que para coisas novas necessita-se de novos termos. Então, espiritualismo, já existia essa palavra, esse termo, para designar todos aqueles que acreditam em algo além da vida material. Sejam católicos, espíritas, evangélicos, judeus, enfim, todos aqueles que acreditam que existe vida após a morte, continuidade da vida, é por isso espiritualista. E espiritismo é um termo que foi criado por Allan Kardec para designar a doutrina espírita, aqueles profitentes da doutrina espírita que estão aí afinizados com todos os princípios da vida espírita ou da doutrina espírita, que você pode encontrá-los todos aí no próprio Livro dos Espíritos. Então essa é a diferença. Espiritualista, todo aquele que acredita em algo além da vida física. Espírita, né, é todo aquele que é profitente da doutrina espírita. Está correto, Leonardo? Perfeitamente. Você definiu de uma forma muito bela, e é muito importante entender essa diferença para que a gente coloque as coisas nos seus devidos lugares, né? Tá, ok. Então, todo espírita é por isso espiritualista, mas nem todo espiritualista é espírita, tá certo, Leonardo? Leonardo, os microfones estão abertos para suas colocações finais. Gostaria de agradecer a paciência e o carinho dos amigos ouvintes, pedir, obviamente, desculpas pelas limitações e pelos equívocos que podem ocorrer, mas agradecer principalmente a nosso Mestre Jesus, que sempre nos abençoa e estimula para que continuemos procurando acertar mais e errar menos, vivenciando o amor e a fraternidade. Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Zezinho. Zezinho? Queridos ouvintes, foi um prazer estarmos juntos novamente, e eu, antes de me despedir, eu gostaria de passar um aviso. Eu falei que o Moacir Araújo Lima, no Rio Grande do Sul, estará no Obreiros no sábado, dia 29, às 8h30 da noite, com o tema Na Era do Espírito. Não podemos perder essa palestra. E ele estará aqui no nosso programa de rádio, Roberto, no dia 30, no domingo próximo. Não sei se será esse tema ou outro tema, porque não conversamos com ele ainda. Mas vai ser pouco tempo aqui, né? Então nós precisamos assistir a palestra dele lá no Obreiros no sábado e depois acompanhá-lo no domingo aqui no nosso programa de rádio. Até lá, muito obrigado pela atenção de todos. E nós estamos encerrando aqui, Neno, mais um Momento Espírita. Nessa manhã de domingo estiveram presentes aqui no Momento Espírita, diante dos microfones, esse que fala Roberto, o Zezinho Demel e o Leonardo, convidado dessa manhã. Lá na produção, o Clemente, a Nícia, a Patrícia, e na sonoplastia, o Neno. Muito obrigado a todos que estiveram conosco até esse derradeiro minuto. Gente, um bom domingo e até o próximo, a partir das 9 horas da manhã. Até lá!